Bem-vindas ao Deixa Ela Falar, o podcast da Deixa Ela Treinar. Eu sou Fernanda Dias, fundadora da Deixa Ela Treinar, e toda quarta-feira às 19 horas no YouTube e no Spotify tem um novo episódio para você. Aqui a gente fala sobre esporte, empoderamento feminino, saúde e qualidade de vida da mulher. Hoje eu trouxe uma convidada que é uma psicóloga que eu já conheço há alguns anos, né, Tati? Na verdade, ela já me conhece há bem mais tempo que eu. A Tatiana Rocha, que é psicóloga com especializações em neuropsicologia, cuidados paliativos e atenção primária. Mas foi na contoterapia que ela encontrou um jeito único e poético de acolher dores, traumas e transformações. Inspirada pelo livro Mulheres que Correm com os Lobos, ela desenvolveu um trabalho terapêutico profundo que usa contos e metáforas como bússolas para quem busca reencontrar sua própria voz. Prepare-se para um episódio repleto de sensibilidade, significado e muita escuta. Tati, seja bem-vinda ao Deixa Ela Falar. Muito obrigada e é um prazer estar aqui, viu, Fê? Eu fico muito feliz de você ter aceitado. A gente tentou várias vezes gravar Pois esse é. episódio, desde o ano passado que a gente está tentando marcar, É, e finalmente a gente conseguiu, né? que bom, E né? hoje eu estou entrevistando a minha ex-terapeuta, gente, olha que chique. Muito chique. E Tati, então olha só, você falou de contoterapia, né, dentro ali da sua formação. Sim. Como que ela funciona no processo terapêutico? O que que é a contoterapia? A contoterapia, Fê, não é só contar histórias, né? Ela é uma técnica, uma ferramenta muito poderosa, que eu costumo dizer, porque é quando ela pega, é como se ela driblasse o nosso inconsciente, né? Por quê? Porque a gente não quer sentir dor, é muito difícil falar de coisas doloridas, né. Uhum, Então todas as vezes que eu conto uma história, nós funcionamos, né, como espelho. E aí a gente se coloca na história, ou aquilo ressoa na gente de algumas formas. Então a contoterapia tem essa magia que eu gosto de dizer, porque a gente pode contar uma história, a mesma história 10 vezes, né, sim. mas 10 vezes ela vai ressoar de uma forma diferente em cada um de nós, né, Uhum, no momento da vida, né. Então é quando ela dribla mesmo os nossos mecanismos de defesa, então a gente não está se defendendo, a gente está escutando uma história e ela ressoa em nós, né, cada um de uma forma diferente, no momento de vida que está vivendo. uhum, É isso. entendi. E como que você conheceu o livro Mulheres que Correm com os Lobos e como que ele impactou, na sua trajetória? Então, psicólogo também sofre, né, Fê? Ah, é? É, Não sabia não. sofre. E aí, eu passei uma fase muito difícil da minha vida há alguns anos, e já fazendo terapia, né, eh, com o meu terapeuta, e aí eu descobri, uma grande amiga me levou para um grupo, que era o grupo da Mulheres que Correm com os Lobos. E aí eu conheci uma psicóloga, que é a Lisandra Zanutto, e ela, tem um grupo, né, ela faz vários grupos terapêuticos e eu comecei a participar. E eu fiquei muito encantada pelo impacto que me causou, sabe. A rapidez que eu tive insights, sabe. Como que aquilo, eu não falo de transformação, porque não tem transformação em vida, mas tem, eh como que aquilo me acolheu, sabe? Como Uhum, que eu pude ver coisas que eu não suportava ainda olhar, uhum, pela forma tanto do livro, quanto dos contos, quanto as histórias que todas as mulheres contavam, sabe? Então foi algo que transformou a minha forma de levar de terapeutizar, né, vamos falar assim. uhum, E aí, poder escolher algumas formas dentro do consultório, né, da terapia junguiana que eu sempre segui, mas também de ter outras ferramentas, né, porque às vezes tem um paciente que está muito resistente, precisa, quer, está lá, mas tem dificuldade, né. sim. Então a gente precisa lançar mão de outras formas, né, para que ele também consiga, se adaptar, né, entender o Uhum, que está acontecendo com ele. uhum, É uhum. isso. E você se identificava com as histórias? Como que o Mulheres que Correm com os Lobos são contos também? São são
21 contos nesse livro, né? São de formas diferentes. A doutora Clarissa demorou 22 anos para escrever esse livro, Fê, porque ela fez uma pesquisa de campo mesmo. Então, ela foi buscar, através disso, para poder escrever esse livro. Então, fala da alma feminina, da forma que as mulheres encaram, né, a psique, como elas entram em contato com as suas dores, como elas se apequenam para caber nos lugares, né, tanto Uhum. relacionamento profissional, familiar, né, e como que tem em cada símbolo do livro, em cada forma que ela escreve, os lobos, né? Ela nos compara aos lobos, e tudo tem um significado, tudo tem eh, algo para se identificar, né? Antes de conhecer, eu tentei ler esse livro, né? Porque não é de moda, mas todo mundo falava bastante. E eu, às vezes, até me achei muito limitada, porque quando eu descobri, ele é um livro para que se leia em grupo mesmo, né? Para que se tenha alguém que possa te orientar, te encaminhar, né? Para Uhum. ajudar a entender o que ele está falando com a gente, entende? Que legal. É, Eu ainda não tive a oportunidade de ler ele todo, mas já tive em algumas reuniões com algumas mulheres também debatendo alguns capítulos e é muito legal, e muito foi bom bom. mesmo. Foi ótimo. E Tati, qual foi o momento da virada, assim, profissional que você resolveu levar a contoterapia para dentro do consultório? Eu posso falar? Pode falar? Pode, claro. Eu trabalhei no mundo corporativo durante 23 anos, né, Fê? Ah, E por várias questões, né, minhas e também da empresa, há um ano atrás eu saí. uhum, E foi quando, com o cuidado paliativo, né, não que seja restrito ao hospital ou domiciliar nesse contexto, mas era algo que me atravessava muito, né, o cuidado paliativo ainda me atravessa, lógico, mas uhum, eh, eu quis trazer isso porque eu entrei num processo, né, um processo de luto mesmo, por uhum. muito tempo, né, Na tanto mesma empresa, né? na mesma empresa. Os pacientes também, né, Tati? Exatamente. Além do contexto corporativo, né, eu sempre tive o meu consultório, graças a Deus. Aham, e lá que a É, gente se conheceu. é, então, eu passei um período, né, de luto mesmo, profundo. Só que eu não estava reconhecendo isso, né? Tava tudo bem, estava tudo ótimo, né? Uhum, Psicóloga, como assim, né? E aí, eu já participava, né, desse contexto, e aí teve o curso mesmo, né, a formação da contoterapia. Eu falei, eu vou fazer isso. que Eu legal. vou fazer isso por quê? Porque isso me faz muito bem, né, enquanto pessoa e profissional. E eu quero, sabe, Fê, levar isso para outras mulheres. Eu Uhum. quero proporcionar isso para outras pessoas, tanto com o livro Mulheres que Correm com os Lobos, quanto com o cuidado paliativo, né, que não se restringe a um leito de hospital ou uma residência, entende? Sim. Então, foi assim, sabe, Fê? Uhum. Com esse desejo de levar o que o que me atravessou, assim. E eu sei que tem várias mulheres que precisam disso também. Muito legal, muito legal. E Tati, os contos são Uhum. vistos como uma coisa mais infantil, ela tá até emocionada. Eu tô, muito. E como que você consegue quebrar isso e trazer para o universo adulto nas suas sessões de terapia? A própria Chapeuzinho Vermelho, se a gente for pensar nessa história, é uma história que fala sobre intuição, né? Uhum, Ela sabia que o lobo estava disfarçado, tinha alguma coisa estranha ali, uhum, mas ela não viu. Não porque ela não quis, não suportou ver, né? A gente só vê, só escuta e só fala o que a gente suporta, né? uhum, Então, não viu. E quantas vezes isso acontece na vida da gente, né? Quantas uhum. vezes a gente não é Chapeuzinho Vermelho? Em Sim, várias situações da nossa vida, né? De sim. tanto familiar, relacionamento, profissional,
né? Às vezes tem um baita lobo disfarçado de, sei lá, né? De um Uhum. chefe ou de uma família, né? Próprio relacionamento mesmo amoroso, né? É. E que a gente não se dá conta. A gente ainda não tem essa maturidade psicológica, né? Essa psique ainda, né? Maturada para a gente poder acessar Uhum. certas dores, né? Uhum. Muito legal. Depois eu vou olhar de novo esses contos aí para eu Te empresto o com livro eu dos irmãos quero! Green. É, porque os contos a gente tá muito quando a gente era criança, né, depois de adulto nem todo mundo volta para ler esses contos com essa outra visão, né, Tati. Você acha que é um bom exercício? Essa Fernanda. Vamos lá. Quais tipos de paciente hoje que mais se beneficiam com a contoterapia, Tati? Todos. Não tem uma restrição, né? Uhum. Na verdade, é só a gente estar aberto, assim. Claro que não é algo, Fê, chega um paciente no meu consultório, eu já vou, olha, que eu sou contoterapeuta. Não, né? Tem os Aham. momentos claro, quando tem uma rigidez mais aparente, né? Uhum. Eu faço essas intervenções, entendeu? Ah, Claro legal. que acompanhando esse paciente, né? Uhum. E no grupo terapêutico, né? Que Sim. é o que é mais indicado a gente fazer. Não que no consultório ele é muito bem-vindo, né? E é muito potente também. Mas no grupo também. Então, assim, não tem um paciente específico, sabe, Fê? Sim. Esse ou aquele. Uhum. Todos. Ele beneficia a todos. E você pode trazer um exemplo, de alguém, de algum paciente não que foi beneficiado por pela contoterapia, que ajudou a ressignificar a dor? Um exemplo, digamos assim? É. Eu li essa pergunta aí, Fê, e eu fiquei pensando nisso, sabe? Tem alguns, assim, mas O que marcou, assim, mais você, alguma coisa? tem. Tem. E aí, assim, tem na Mulheres que Correm com os Lobos, tem um conto que ele é bem pequeno e ele fala sobre quanto a gente se apequena, né? Quanto a gente se, se molda, né? Se Uhum. reformula. E ele chama Terno do Isabó. E ele fala disso, né? Do quanto a gente às vezes quer tanto uma roupa, quer tanto um relacionamento, quer tanto um, um trabalho, e o tanto que a gente se deforma para caber dentro daquela roupa, né? E aí, esse conto, ele fala disso, o quanto a gente se é pequena, é, o quanto a gente paga, né? E eu não estou falando de dinheiro, o Uhum. quanto a Se gente espreme faz, para se caber nos espreme para lugares, né? caber nos lugares, né? Então ela Uhum. se beneficiou muito com esse conto, né? Pôde olhar para algumas situações da vida dela que ela não estava conseguindo, né? Por resistência mesmo, pelos mecanismos de defesa, é, pela resistência mesmo que ela estava no momento, né? De olhar, de se entender com essa dor que ela estava. Muito legal, muito legal. Qual é o papel do simbólico e do inconsciente nesse tipo de abordagem, Tati? Então, os contos, né? Os contos de fada, as histórias, elas têm muito material simbólico, né? Então, quando a gente fala de símbolos, né, Fê? Quando a gente olha para Chapeuzinho Vermelho, Rapunzel, coisas das histórias, a gente consegue imaginar. Então, todas as vezes que a gente tem símbolo, que a gente tem história, a gente tem desenho. Então, é muito mais fácil, né? A gente projetar, vai da fantasia, né? Uhum, Então, e o inconsciente, Fê, é como se. E essas histórias, elas atravessam, né? São chaves para nossa alma, assim, né? Elas conversam com algo que a gente nem sabe que está ali, latente, né? uhum, Dolorido, uhum. esquisito, desconfortável. E ela funciona como chave para o nosso inconsciente mesmo, né? Então, os nossos mecanismos de defesa ficam menos armados, né? Sim, Quando a gente consegue entrar em contato.
né? Uhum. Então, é isso, assim. É mais ou menos isso, né? Uhum. E tem algum conto que hoje te representa? E se sim, por quê? Esse da Chapeuzinho Vermelho é um que eu gosto muito, sabe, Fê? Hum. Era o do João e Maria, né? Uhum. E aí eu não vou falar de época, né, gente? Porque mais da Chapeuzinho Vermelho, né? Hum. Do tanto que eu achava, né? Assim, e aí eu vou falar do lobo, não que seja algo ruim, Uhum. mas de que não só o mundo corporativo, mas que eu precisava ficar presa em alguma coisa, sabe, Fê? Me Sim. apequenar para Uhum. caber nesses lugares, sabe? Ter que provar o tempo inteiro Uhum. que você sabe fazer, que você é boa, que você dá conta, Uhum. entende? Uhum. Então é um conto que eu gosto muito, sabe? Que Tem legal. muitos significados e muitos símbolos, assim, na minha vida, sabe? Muito legal, muito legal. E como que a Rapunzel ou a Chapeuzinho Vermelho podem ser vistas sob uma ótica terapêutica? A Rapunzel é nesse sentido do aprisionamento, né? De precisar de alguém que tire a gente da torre, né? Uhum. Que salve a gente de alguma forma. Porque a gente vive querendo que alguém salve a gente, né, Fê? Por Uhum. que que não me defendeu? Por que que não fez isso? Por que que não me buscou? Por quê? Né? Uhum. Nesse sentido, eu acho que tem algo muito terapêutico, que, claro, que vai muito além disso, né? Tem várias outras coisas aí dentro dessa história, né? Várias camadas, mas é uma delas, eu acho que essa nossa fantasia de que alguém vai salvar a gente, né? Seria muito bom, né, Fê? Seria, mas não é, né, Tati? A Eu também gente queria nasce tanto. sozinha e Que... morre O sozinha, problema é né? quando a gente, né, tropeça, acorda e você fala, opa, né? É isso É mesmo. isso aí. Hum. E o da Chapeuzinho Vermelho nessa situação da intuição, né? Da gente, às vezes, ver, você acha que não viu, não, deixa assim mesmo, não vou falar, pode deixar, né? Eu me Uhum. incomodo, eu fico mal na história. Tá tudo Uhum. bem, né? Por quê? Porque eu quero algo a qualquer preço, de qualquer jeito, né? Porque Uhum. é assim que me disseram que podia ser, né? Que Uhum. teria que ser, né? Uhum. Uhum. E tinha uma outra coisa que eu esqueci, era legal. Esqueci, Ah, eu vou lembrar. tá, tudo bem, você pode ir lembrando, tá? Toda mulher carrega um conto dentro de si. Você percebe que elas se conectam de maneira diferente com essas histórias? O que que você acha, Tati? Eu tenho certeza, sabe, Fê, que toda mulher carrega um conto dentro de si. Tem vários contos no Mulheres que Correm com os Lobos, então, Mulher Esqueleto, eh, a La Loba, né? Tem vários deles. Eu não vou contar porque eles são longos, sabe, Fê? Aham, Mas aham. que fala disso, né? Do tanto que a gente se desconecta de nós, o tanto que a gente foge da nossa natureza mesmo selvagem, né? Do que nos do que nos preenche, né? De como a gente poderia ser menos adoecida nesse sentido, né? Se a Uhum, gente não quisesse ser tão perfeita para caber, né? Se a gente não uhum, quisesse é isso, assim, tem vários, e eu acho que todas as mulheres têm um conto dentro de si, claro, né, uhum, com formas diferentes, cada um com a sua narrativa, cada um com a sua história de vida, né, mas aham. sim, eu acho que sim, Fê. Muito legal. E você vê qual a importância que você vê de resgatar, né, essas narrativas femininas no momento que a gente está vivendo? Eu acho que para além, né, das narrativas, mas eu acho que é a gente entender que cada um tem a sua história, que cada Uhum, um tem o seu entendimento, sabe, Fê? Assim, que cada um pode contar a sua história do sim. jeito que ela é, sabe? Como a Aham, gente, como a gente é. Porque sim. fica todo mundo querendo, né, ser diferente do que é. Quero ter o olho verde da Fê, né? Uhum, Quero ser como sei lá, né,
Então a gente fica muito nessa fantasia de querer ser o que a gente acha que a gente não é, né? Sim. Mas é disso, da gente primeiro entender quem a gente é e poder contar a nossa história do jeito que ela é, né? Aham. Com todos os fragmentos ali, com o bom, com o ruim, né? Uhum. Com o que a gente tem de melhor e o que a gente tem de pior, Sim. né? Então eu acho que nos dias de hoje é isso, né, Fê? Quando é muita foto bonita, né? É muita história bonita Sim. de Instagram, Uhum. de, sei lá, da rede social que nos beneficia muito, mas que a gente precisa ter muito cuidado com as comparações. Uhum. Então, é isso, da gente aprender a silenciar um pouco e olhar para dentro, Uhum. sabe? Muito bom. Colocar o dedo na nossa história, sabe? Uhum. Colocar e saber o que a gente tem de melhor, Sim. né? Uhum. Com certeza. É Com isso. certeza. Para você, qual o maior poder que existe em uma boa história, Tati? É a revolução que ela faz em nós, Fê. Hum. É isso. É. Hã. O poder de uma boa história é a revolução que ela faz em nós, sabe? O Uhum. que ela faz atravessar aí, o que ela faz a gente descobrir, a forma que essa narrativa vai trazer algum sentido, que seja para dor, que seja para reconhecimento de alguma parte da nossa vida, né? Ou de Uhum. algo perdido, sabe? Uhum. É isso, Uhum. assim, é como ela ressoa em nós, eu acho. Muito bom. Tati, a gente ainda tem bastante tempo. Uhum. E eu não li Mulheres que Correm com Lobos e você falou que você pode contar assim um pouquinho dos contos que chamam mais sua atenção, assim, do Mulheres que Correm com Lobos, que você vê que tem mais a ver com a grande parte das mulheres hoje, o que você escuta no consultório, algum conto desse livro que você acha interessante a gente trazer para cá? Então, tem o conto do Barba Azul, que é Hum. um conto que hoje as pessoas estão muito falando, né, sobre narcisista, Ah, sobre sim. relações abusivas, né, Fê? Aham. E esse conto, ele traz muitos símbolos, muitos elementos diferentes na história e que eles nos ajudam a entender um pouco dessa trajetória, não de identificar, mas da gente entender em que momento e se teve esse momento na vida de abuso mesmo, né? Porque não só uma relação narcisista é abuso, né? É abusiva Uhum. na nossa vida. Mas ela fala disso. O conto do Barba Azul traz muitos elementos que faz a gente despertar, né? Não dá para mim contar a história, Fê, porque ela é extensa, né? Sim, sim. É, mas ela traz muitos elementos que nos ajudam nisso, né? Uhum. E aí, se eu for perguntar aqui, né? Hum. Quem de vocês ou nunca viveu uma relação abusiva? E eu não tô Uhum. falando de namorado, de marido, eu tô falando, pode ser de outras relações, porque a Uhum. gente acha que isso acontece somente, né, O relacionamento num amoroso. relacionamento amoroso, e não é, né? Isso acontece com relação de amizade, né? Com mãe e filho, com pai e mãe, né? Uhum. Com, sei lá, com o chefe né? E os seus empregados. Então, assim, isso acontece muito na vida. Então, é uma história riquíssima, sabe? E é disso, Fê. O que mais me encanta é que se eu contar essa história hoje aqui, né, para todas nós, cada uma vai me dizer, Tati, né, isso aconteceu, porque depois a gente conversa e cada uma tem a possibilidade de dizer o que ressoou, o que atravessou, né? Uhum. Cada uma vai trazer algo diferente. E se daqui a uma semana eu vier contar a mesma história, você vai me contar que teve um insight diferente, entende? Sim. Então, Aham. assim, é isso, sabe, Fê, que me encanta muito nisso, assim. São as Uhum. possibilidades e a forma que a gente tem sutil de poder olhar para uma dor que às vezes está ali e a gente
E a gente ignora porque é difícil acessar, sabe? É Aham. muito difícil. Aham. Aham. Tem o conto da La Loba, que fala da nossa natureza mesmo, né? Da natureza da mulher, que de como que a gente desperta para isso, né? Como que ficam pedaços nossos, né? Durante a nossa caminhada e a gente deixa coisas para trás, né? O que Uhum. é importante, o que as pessoas hoje estão dizendo muito, né? Do que é negociável e do que é inegociável, Negociável. né? Só que a gente às vezes nem entende o que é isso, né? Como assim? Eu fui feita para negociar tudo, Tati, né? E é verdade, não é Uhum. isso? A gente Uhum. tem muito dessa malemolência, né? Então, Uhum. só que é isso, assim, até que ponto isso nos adoece, isso nos apequena, né? Uhum. Uhum. E, e tem esse que é o Terno do Isabó, que é um conto bem pequenininho, mas que ele é um conto que mexe com a gente de várias formas, sabe, Fê? Ah, Posso contar? claro, com certeza. É. Já tô com vontade de ler o livro. Ele é um conto, Fê, que um, um, um rapaz queria muito um terno. O sonho dele era ter um terno feito por um alfaiate. E aí, na cidade, indicaram para ele um alfaiate que se chamava Isabó. E aí, ele chegou lá e falou: Eu quero o seu melhor terno. O terno mais bem costurado que você tem, eu quero. Tá. Aí ele pegou o terno e deu a ele. Ele foi lá e experimentou. E aí, quando ele colocou o terno, ele falou: Nossa, que lindo, né? Que lindo que eu tô. E, e aí, ele tava olhando no espelho, ele viu que a gola tava meio torta. Aí ele falou: Isabó, a gola tá torta. E aí Ah, ele falou: Não, é assim, ó. Você vai pegar a gola, bola. vai colocar seu queixo assim, ó. Coloca o queixo e ele vai ficar bom. Olha aí pra você ver. Aí ele olhou e falou: ficou bom. E aí ele foi ajeitar, porque quando ele puxou aqui embaixo deu uma, né? Aham. Aí ele falou: Não, aqui, ó. Eu colocando o queixo aqui e aqui, ó, aqui embaixo Sai do tá lugar desproporcional. exatamente, tá desproporcional. Ele falou: Não, você vai colocar, você vai, né, Aham. aqui, vai puxar o seu terno, vai ficar bom. Vai ficar com a mão aqui e aqui, Aham. ó. Olha lá pra você ver. Ficou bom. E aí ele arrumando, ele falou: Não tá bom isso aqui, Isabel. Olha aqui, ó. O gancho de Uhum. baixo aqui da perna, da calça, tá torto. Aí ele falou: Não tá, ó. Você vai arrumar aqui, vai puxar aqui Aham. e vai colocar a outra mão aqui. Lá embaixo. Aí, tá bom? Ele, nossa, ficou perfeito. Então tá bom, obrigado, foi embora. E ele saiu na frente do alfaiate, tinha uma pracinha, tinham dois senhores sentados jogando, dama. Aham. Aí um olhou pro outro falando: Nossa, coitado daquele moço, todo aleijado. E ele saiu andando, segurando, né? Aham. Lógico, pra ficar do jeitinho que ele queria. Uhum. Nossa, todo aleijado andando. Nossa, ele é muito aleijado mesmo, hein? E aí ele falou: Mas sabe o que eu queria saber? Elian, onde que ele comprou aquele terno? Meu Deus. O que aconteceu aí, Fê? Uai, não sei, conta pra gente qual a conclusão Então, da terapeuta. quantas vezes a gente não faz isso na vida, Fê, né? Uhum. A gente entorta, Pra se fica toda encaixar. manca, né? Toda Uhum. esquisita para se encaixar no trabalho, no relacionamento, né? Uhum. Nas relações, na relação de amizade, né? Uhum. Quantas vezes a gente não quer tanto, né? Ter Caber. uma família, ter um casamento, né? Ter Uhum. uma profissão dos sonhos e a gente acaba aleijada mesmo. Sim, A gente acaba adoecida, a gente acaba em pedaços, sim. né? Buscando um reconhecimento, pertencimento, né, Tati? E sempre vai ter alguém, né, que diz que não é tanto assim,
Não dói Uhum, tanto assim, né? uhum, Tá uhum. tudo bem, mas você vai perder isso? Você vai deixar aquilo? É, Né? Só a gente sabe, sim. né? Só Uhum, a gente sabe o, o tanto de material psíquico, emocional, né? O tanto de investimento que a gente precisa colocar em cada situação, né? E uhum, o que isso da gente, né, nos cobra, nos rouba, né? uhum. É por Exatamente. isso, assim, eu acho que tanto as histórias, todas as vezes que a gente se submete, né, Fê? Submete a, a terapia ou algum processo de autoconhecimento, né? É disso, assim, é pra gente começar a entender que a gente pode escolher, mas consciente, sabe? Com Uhum. consciência, Sim, né? Eu é. sempre falo isso, tá ruim, tá horrível, mas você tá consciente? Então tá Aham, ótimo, não é? aham. É. Por isso que para fazer terapia tem que ter coragem, né, Tati? Muita, né, Fê? Muita. Eu falo isso, É, né? não é? Falo Aham. isso para meus pacientes, tem que ter muita coragem para É. estar ali se escutando, olhando para sua história, né? Dando Uhum. valor ao que tem valor. É, com certeza. É um processo de muita coragem, de você quebrar tudo aquela você desconstruir várias coisas que às vezes a gente não se encaixa e ter a coragem de seguir, não é mesmo? É, exatamente, Fê. Muito legal, Tati. Mais alguma coisa que a gente não falou aqui no podcast que você acharia legal falar da contoterapia ou do Mulheres que Correm com Lobos? Como que você traz assim pra gente? Assim, Fê, eu agora eu quero trazer isso, né? Vou montar esses grupos de terapêuticos de Ah, que mulheres legal. e a minha intenção é fazer de forma online e presencial. Eu vou trazer essas possibilidades para que a gente possa vivenciar isso, né? No, no momento ali presente, né? Com o livro. E também da possibilidade, né, Fê? Porque hoje, eu nem sei se eu posso falar isso, mas eu vou falar. Já Deixa falei, ela já falar, aqui é falei. tudo liberado. Hã. Muitas mulheres me procuram, né? E Sim. às vezes não tem a possibilidade de arcar mesmo com o custo mensal de uma terapia individual. E é claro que é cobrado também, mas é um valor que cabe, né? Sim. Então que a Uhum, pessoa vai conseguir. Claro que não é um processo de terapia, né? uhum. Mas é terapêutico. E eu vou te dizer, Fê, dá muito resultado, Que traz legal. muito efeito, eu não me canso de dizer, né? Tanto Uhum, de participar dos grupos quanto de fazer, de uhum. saber o benefício que isso traz para nós, né? Muito legal. Eu já até queria mesmo, já quero participar Então também. venha, Fê. Vamos fazer para a comunidade da Deixa Ela Treinar, a gente faz um Vamos. grupo da Deixa Ela Treinar, eu acho que fica super legal, né, fazer as reuniões e tal, pode ser até aqui no Vale mesmo. Eu super, super top. Ai, que legal. E quando É. que deve começar, Tati? Já tem alguma data, alguma coisa Então, assim? eu já ia ser por agora, mas eu tenho. Nós entendemos, né? Eu e a minha equipe, nós entendemos que nós vamos postergar um pouco para que as pessoas possam conhecer, sabe, Uhum, Fê? uhum, Conhecer no sentido de quê? Dessa divulgação mesmo, né? De dizer. E aí eu vou te falar, Fê, eu tinha muita restrição, né? hum, De pensar assim, ai, vou montar um grupo, né? É necessário, sabe? sim, Não tem uma pessoa que eu falo, ou as próprias mulheres, né, do meu círculo, assim, Tati, faz, Tati, vamos fazer, uhum, sabe? E eu uhum, acho que é fundamental, assim, é necessário e é urgente, né? sim. O período, Fê, eu ainda não coloquei data, mas eu vou colocar e eu te falo. Ah, então Tá tá. combinado? Com certeza, eu acho que tem mais gente querendo saber também, porque é Muito muito bom. legal. Já participei uma vez de um grupo, mas acabou que não foi tão para frente. Eu acho que com uma psicóloga guiando e a gente trazendo outras discussões ficaria super bacana, Muito. né? Tati, a gente está chegando no final e eu vou fazer um bate-bola com você antes da gente finalizar o nosso episódio, tá bom? Tá. Uma metáfora que te representa. Vixe. Metáfora, Fê. É. Agora você me pegou, hein, Fê?
Um conto, talvez, Hoje o da Chapeuzinho Vermelho. da Chapeuzinho É, Vermelho. ela tá na minha mente, né? É. É. Um livro de cabeceira. A Coragem de Ser Imperfeito, Fê. Ai, ele é muito bom, né? É, Eu não li o livro, mas eu assisti o documentário da Netflix. Você já assistiu? já. Você já acha que é a assisti. mesma coisa ou tem muita diferença do livro? Tem uma diferença do livro, mas Tem. é boa Bem também. parecido. É bem parecido. Ah, eu Eu vou gosto assistir. muito, porque uma das coisas, né, que me atravessam é disso, assim, da gente parar de ficar na arquibancada, sabe? Apontando Uhum. para as pessoas e dizendo, ó, lá, fulano fazendo, né? Sim. Pra gente ir pra arena da vida, né? Aham. Pra gente Aham. fazer, colocar, né, arregaçar as nossas mangas e fazer o que a Sim. gente precisa fazer, quando tem que fazer, É né? muito bom, né, É Tati? muito bom. Um hábito que fortalece sua saúde mental. O beach tênis, Fê? Ah, você voltou? Então, não voltei não. Ah, mas que É, fortaleceu eu tô quando... fazendo, fortaleceu bastante. Ah. Eu tô afastada agora, né? Tô cuidando da minha cervical, mas eu Uhum. vou voltar. Uhum. Mas é algo que me alimenta mesmo, sabe? Uhum. Estar entre, né? Colocar o pé na areia, O ambiente, o né? ambiente me reabastece bastante. Sua cervical já tem um tempo, né, que tá... Tá, assim. Fê? Meu Deus. E aí eu parei, né? Uhum. Voltei, parei, voltei. E tô fazendo outras atividades, né? Mas o que faz a minha alma vibrar, sabe? É É um o beach. beach tênis. Esse terapeuta também faz análise, não faz? Como é que chama de vocês? Faz. Tem um termo, não tem? A Para gente psicólogo? faz, não, a gente faz terapia mesmo, né? Terapia mesmo? E a gente faz supervisão quando é Hum, necessário, né? Às hum, vezes um caso mais complicado, às vezes um caso porque a gente, às vezes, Fê, acontece do mesmo que está acontecendo na vida do paciente, acontece na nossa, né? No ah, mesmo momento. E aí a gente sempre fala, aí a gente se embola. sim. Então a gente precisa de supervisão, né? Precisa Uhum. de... Atrás de morro tem morro, né, Fê? É. Então a gente precisa disso, né? É algo que é vital. Uhum. Uma mulher que corre com os lobos. Te apertei de novo. Hoje ela tá... Ai, ai. Eu acho que eu tô aprendendo a correr, Fê. Você? Que Tô, legal, tô Tati. aprendendo a correr. Muito bom, muito bom. Tati, antes da gente encerrar, eu quero agradecer a Live, que patrocina o nosso podcast, e o Vale dos Anjos, que cedeu esse espaço maravilhoso, que você também não conhecia, né? Não conhecia, eu achei Esse, lindo. o Muito Beach bom. Club fica aqui em Juiz de Fora mesmo. E quero agradecer a sua presença e onde que o pessoal te acha, onde que a gente fica sabendo mais sobre o seu trabalho. Hoje eu conto, tô aparecendo mais, né, no Instagram, saí da arquibancada, né, Fê? Veio Aí pra arena. fui pra arena, e eu conto, né, com duas maravilhosas que me ajudam muito no Instagram. Então no Instagram me acham e @ Tatiana psicóloga, Tatiana Rocha Psi, Ah, legal. tá? Aham, tá. A gente coloca o Eu @ anoto pra para você, você tá? na edição Era do porque vídeo. era Tati Rocha, eu tô Ah, me embolando, porque era @Tati Rocha. E ah, aí elas mudaram lá o pra nome, ficar mais para profissional. ficar profissional. Eu percebi mesmo, ficou muito bom o seu Ficou? Instagram. Muito Aham, obrigada. tá Muito muito legal. obrigada. E para você que ficou até o final aqui no Deixa Ela Falar, não esquece de se inscrever no nosso canal e compartilhar e curtir esse episódio com o máximo de pessoas que você conseguir. E toda quarta-feira, às 19 horas, no YouTube, a gente se vê. Obrigada!